Bruxa de Evorá, uma história real ou um mito? Bora lá que esse é o vídeo de hoje. A Bruxa de Evorá, pessoal, ela se deu início na história de Portugal e também veio através da colonização do Portugal com o Brasil. Mas o que isso tem a ver, a Bruxa de Evorá com o Brasil e a mistura de Portugal? Vamos começar do começo, tá? A Bruxa de Evorá, ela tem várias histórias, tanto uma história positiva, tanto uma história negativa. A história positiva começa lá em Portugal, onde a Bruxa de Evorá é vista como uma bruxa, uma mulher boa que usava os seus feitiços, os seus poderes espirituais para ajudar as pessoas, tá? Existem várias histórias sobre isso, mas também existem histórias ruins sobre a Bruxa de Evorá, falando que ela usava os seus dons para prejudicar as pessoas no geral, ok? Então a Bruxa de Evorá é isso, entende? Então ela veio lá de Portugal, de uma região de Portugal, ok? Que se chamava Evorá, entendeu? Então daí veio esse nome, Bruxa de Evorá. E qual é a ligação dela com o do Brasil, entende? Com a colonização do Portugal vindo até o Brasil, então aí se misturou a história da Bruxa de Evorá com as histórias brasileiras, com os folclores brasileiros. Então daí teve uma ligação. Como o povo de Portugal veio até o Brasil, ele trouxe a cultura de Portugal até o Brasil, e o Brasil também tinha sua cultura, tanto de matriz africana e do folclore brasileiro e indígena, fez aquela mistura toda, então por isso que associou a Bruxa de Evorá, que era de Portugal, com o Brasil. Mas uma curiosidade, a Bruxa de Evorá também é associado com as pombagiras. Como assim, ô Luan? Como assim? Como assim? Que embolação é essa? Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Sabe a Inquisição da Igreja Católica, onde a Igreja Católica perseguia as bruxas? Enfim, tudo começou ali em Portugal, entende? A Bruxa de Evorá veio ali através da Inquisição da Igreja Católica lá em Portugal. Então, o que é a Inquisição? A Inquisição nada mais é do que a perseguição da Igreja Católica contra as pessoas que não seguiam a ordem da Igreja Católica. Então, naquela época, era muito comum ver mulheres, tá, fazendo bruxaria, né? Ou seja, fugindo da ordem do catolicismo, entende? Então, se não seguia Deus, se não seguia Jesus, se tinha conhecimento e sabedoria mais do que a igreja, opa, essa mulher é bruxa, vamos perseguir. O porquê essa perseguição? Por conta do medo, da insegurança, do poder que essas mulheres tinham, entende? Então daí a igreja, caça as bruxas, vamos pegar essas mulheres aí, vamos lá pegar essas mulheres e prender elas, e vocês sabem o final da história que aconteceram com a Inquisição. Fogo, fogo nelas, enfim. E nisso surgiu a Bruxa de Evorá, tá bom? No meio dessa Inquisição surgiu a Bruxa de Evorá. Não tem registro histórico dela, é só oralmente, folclore mesmo, lendas. Então a Bruxa de Evorá era perseguida pela igreja, entende? Por ser uma mulher com muito conhecimento, que tinha conhecimento sobre magia, ocultismo. No lado da igreja, na visão da igreja, a Bruxa de Evorá era uma mulher ruim, que tinha pacto com o demônio, entende? E que usava isso para prejudicar as pessoas. Sempre o lado da igreja enxergando tudo como ruim. Por isso tem um lado positivo e negativo. Já do outro lado, que as pessoas não seguiam a igreja, enxergavam essa Bruxa de Evorá como uma pessoa boa, ok? Por isso tem histórias delas de boa e histórias dela ruim. E a maioria parte das histórias ruins é para quem seguia, é para quem estava do lado da igreja, entende? Mas para quem era espiritualista na época, via ela como uma pessoa boa. No entanto, pessoal, vale lembrar que nem se sabe
sabe se a bruxa de Evorá existiu de verdade. Pode ser apenas um mito, mas esse mito para fazer ligação com as mulheres bruxas nessa época, lá de Portugal, entende? Então, a igreja usava uma desculpinha para caçar as mulheres bruxas ali, entende? E por isso nasceu a bruxa de Evorá como maligna, segundo a visão da igreja. Então, pegue ela, taque foguinho nela. A igreja inventou, basicamente seria uma desculpinha da igreja para pegar as bruxas, enfim. Daí surgiu a bruxa de Evorá, tem uma bruxa de Evorá ali. Só que a bruxa de Evorá pode ser vista como várias mulheres que praticavam bruxaria. E a igreja é do mal, vamos ali pegar elas, vamos pegar elas, entendeu? Ok? A igreja fazia isso, lá em Portugal. Aí aconteceu, começou a perseguição. Só que daí, como eu disse, tem outras pessoas que eram contra a igreja, que via essas mulheres que são bruxas, lembrando, a bruxa de Evorá pode ser uma pessoa só, mas segundo o relato do povo, oralmente falando, a bruxa de Evorá podia ser várias mulheres que praticavam bruxaria, ok? Então por isso a perseguição. Pega lá ela, uma desculpinha para pegar as bruxas, entende? Então elas são do mal, elas fazem parte da gangue da bruxa de Evorá. Pega ela e bota foguinho. E nisso, ok, com o Portugal vindo para o Brasil, eles trouxeram a cultura deles lá para aqui para o Brasil. E nisso começou a falar, olha, as bruxas de Evorá são do mal, cuidado com as mulheres que fazem magia, que têm conhecimento sobre as ervas, sobre a espiritualidade, são bruxas de Evorá, porque lá em Portugal as bruxas de Evorá são do mal, Opa! Aqui no Brasil tem mulheres assim também. E quem foram essas mulheres nessa época? As bruxas, mas também que atualmente são as pombagiras, entende? Na matriz africana da Umbanda. Então, por isso a mistura da bruxa de Evorá com o Brasil também, porque o português veio para o Brasil, trouxe esse mito, essa história da bruxa de Evorá e falaram aqui pro brasileiro, olha, cuidado com aquelas mulheres que têm conhecimento de erva, falando aqui no ouvido deles, cuidado. Daí o brasileiro falou, opa, aqui tem essas mulheres também que praticam isso, entende? Então a igreja, ó, pega essas mulheres. Aí começou a Inquisição aqui no Brasil, essa perseguição contra as bruxas. Só que as bruxas de Evorá são vistas como mulheres que queriam sair do machismo, queriam sair dessa questão da igreja, da submissão ao homem, queriam ter o seu lugar. Então que elas se estudavam, tinham conhecimento, bruxa. Aí por isso Portugal trouxe essa lenda para atiçar aqui a igreja do Brasil, ó, e começou. Caça as mulheres. E por isso a associação da bruxa de Evorá com elas, com o Brasil. Atualmente, tem muita associação das pombagiras com a bruxa de Evorá. Por quê? Porque as pombagiras são espíritos de mulheres empoderadas, que não abaixa a cabeça de homem para homem, que tem bastante conhecimento espiritual, tem bastante relevância na sociedade. Então, antigamente as bruxas eram vistas desse jeito. Então, por isso as pombagiras também são essas figuras associadas a esses tipos de mulheres, poder feminino e empoderamento. Por que começaram a associar a pombagira com essas bruxas de Evorá? Por conta disso, entendeu? Por conta que no Brasil tinha influência da escravidão aqui no Brasil e o povo da matriz africana trouxe a religião dele, as crenças deles, entendeu? De início se misturou com as pombagiras e as pombagiras tinham as mesmas características da bruxa de Evorá. Então começou a associar aquela mistura toda e enfim, e deu o que deu atualmente. Basicamente, pessoal, bruxas de Evorá são essas mulheres, entendeu? Por um lado, a igreja enxerga como algo ruim para inventar uma desculpa para caçar as bruxas, mas para aqueles que tiveram a ajuda dessas mulheres,
antigamente conhecidas como as bruxas de Evorá, mas também hoje como os pombagiras, para quem teve e tem a ajuda dessas mulheres, de bruxas de Evorá, mas também a associação delas com a pombagira, para quem tem a ajuda delas, a gente sabe que são espíritos bons que ajudam a gente. Só que a igreja, até hoje, para vocês verem, a igreja olhando, são do mal, por isso tanta perseguição hoje. Enfim, basicamente, essa é a bruxa de Evorá, uma mulher que tem conhecimento aí sobre espiritualidade, magia, bruxaria, que utilizava isso para o bem das pessoas, isto visto o lado das pessoas que não faziam parte da igreja. Mas quem fazia parte da igreja era tudo do mal. Lembre-se que a bruxa de Evorá não necessariamente seria apenas uma mulher, mas sim um nome dado para as mulheres que praticavam bruxaria, entende? Olha, faz parte da bruxa de Evorá, ela faz parte ela tem algum tipo de ligação com a bruxa de Evorá. A igreja falava, ela é do mal, vamos perseguir ela, enfim. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham compreendido tudo sobre quem era a bruxa de Evorá, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de curtir e de me seguir para mais vídeos como este, tá bom, pessoal? Sugestão e dúvidas sobre espiritualidade, sobre esse vídeo, sobre sugestões também de vídeos, deixa aí nos comentários, eu anoto tudo para fazer, eu faço tudo, entendeu? O que vocês pedem aí. E já me siga no canal aqui se vocês gostam de vídeos sobre espiritualidade no geral. Aqui eu falo sobre bruxaria, magia, espiritualidade, religiões. Tudo em volta à espiritualidade eu trago aqui para vocês. Então, vocês gostam desses conteúdos, segue aí eu, tá bom? Muito obrigado, viu? E para quem não me conhece, eu sou terapeuta holístico, trabalho com a espiritualidade, também trabalho, meu ganha-pão é esse, trabalhando com a espiritualidade. Se você tiver interesse em marcar algum atendimento no particular, sou terapeuta holístico, faço limpeza de chakras, limpeza energética, mapa astrológico, mapa numerológico, leitura de registros acásticos, trabalho de limpeza, adoçamento amoroso, leitura de mapa do anjo também e trabalhos espirituais. Quem tiver interesse em marcar um atendimento é só me chamar, pessoal. Muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus.